Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você, ou melhor, ou bom sono, né? Já que temos alguma boa notícia no mundo que está vendo a volta do carvão, queimando um monte de petróleo para lá e para cá, uma galera querendo explorar o petróleo aqui na Amazônia brasileira, e aí você se depara com o Equador. Então talvez hoje seja o episódio para a gente dormir um pouquinho melhor, já que o sim por manter o petróleo no chão no Equador venceu. Então a gente está falando aqui hoje, neste nosso episódio, eu, Guilherme Prado, aqui sempre com você aí dentro do Voz Livres, a gente vai discutir, será que a gente está superando a mentalidade fóssil do progressismo de esquerda? Será que a gente talvez esteja dando o primeiro passo para superar o século XX, que ainda está dentro do século XXI? O que será que estamos vendo, né, com essa grande exemplo de sanidade mental que o povo do Equador deu? E para isso a gente tem alguém que tem um grande legado na área aí, né? Um grande tretador ecológico, mas eu diria que principalmente um ativista independente e educador ambiental, Geraldo Varjabedjan, se eu acertei o seu sobrenome. Acertou. Muito bom te ter aqui, cara. Bacana, cara. Eu não posso começar de outro jeito, senão agradecendo pelo espaço de fala, justamente por ser um espaço livre, tá? Eu acho que nós nunca precisamos tanto de contraponto. Nunca precisamos tanto criar um espaço que saia dessa hegemonia, inclusive dentro da esquerda. Muito bom, Geraldo, porque você é um cara que sempre traz umas reflexões da cartola aqui. Geralmente, eu já gosto de falar com o Geraldo, que geralmente sai coisas que você não vai ouvir em outras bocas. E, cara, a gente trouxe aqui hoje porque ficamos muito felizes. A gente está vendo uma regressão muito grande disso que a gente chama de mentalidade de esquerda, né? E a gente viu o Equador, que, a despeito de tudo que se discute no Brasil, de que batalhas não podem ser enfrentadas porque o inimigo vai se revoltar, que o gradualismo espera, que o gradualismo tem que imperar para a gente chegar em alguns objetivos, o Equador fez um debate, mais de 10 anos, pelo menos já antes, tá? Mas desde 2013 que a moratória caiu, ele continua intensamente militando, juntou 750 mil assinaturas, fez a disputa jurídica, fez uma disputa cultural e venceu. Ora bem, Geraldo, o que o Equador nos diz com esse recado das urnas no último domingo, com 59% a favor de não explorar petróleo? Eu acho que está claro, né? O povo tem que ser ouvido. Né? E quando a gente diz que durante 40 anos nós falamos em nome da voz do povo e a gente não quer ouvir o povo, tem alguma coisa errada. E por que eu estou dizendo isso? Porque o modelo que está posto aí, ele é, em grande medida, a negação do entendimento popular de vida, de mundo, né? Da cosmovisão, assim dizendo. Então, assim, olha para o Brasil. Tá? O Equador não é muito diferente. Nós somos um povo feito de chazinho, de erva, de plantas alimentícias de uma diversidade extraordinária, de uma cultura de terra extremamente profunda. Né? Então você conversa com o povão, não precisa ir longe aqui na nossa região. Você tem mestres de construção de obra em palafita. Você tem engenharia para isso? Não. É engenharia popular. A mesma coisa se dá no campo alimentar, você trabalha com a questão agroecológica, você sabe disso, né? E junto a isso você tem uma cultura do povo em relação à natureza que não é essa história do desce machado que o progresso prega. Sim. O povo tem amor à natureza, isso é uma coisa óbvia. É só você andar pelos bairros, pelas quebradas, você vai ver a mulherada com um maço de erva na mão, né? Vai ter cara cuidando de uma muda de frutífera no seu quintal e assim por diante, basta que tenha oportunidade. Aí eu olho para o Equador, eu falo, bicho, o debate que foi feito, ele se deu em cima da cultura popular e do respeito desse povo à natureza como um todo. E assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala em petróleo, passa batido, mas nós estamos falando de uma cultura explosiva, em amplo espectro, né? Toda a energia do petróleo ela é canalizada para a explosão de motores, explosão de gases, combustão de gases, gás no fogão, gás no automóvel. Em todo lugar você está falando de um processo destrutivo. O fracking é um processo altamente destrutivo. Nos Estados Unidos, cada vez maior. Né? Tá? Você explodir o chão
Você tirar o óleo do chão em desrespeito à terra, e isso para quem está falando em linguagem de ecologia faz muito sentido, né? Você vai tirar o óleo lá de baixo para quê? Para explodir aqui em cima. E quanto mais você explode aqui em cima, mais você destrói. E o povo não necessariamente concorda com isso. Eu vejo na minha cidade, Bertioga está sendo destruída, no sentido da sua cultura popular. Né? A vegetação, as grandes árvores de 80, 100 anos, árvores que remetem à população caiçara, estão sendo derrubadas. Com elas, os seus frutos desaparecem, os corredores de vida desaparecem. Eu leio a depressão no caiçara. Eu leio a depressão no povo local que tem essa referência histórica. É um apagamento, né? E eu remeto à conversa do Equador. Os caras não querem isso. E isso foi consultado, isso foi ouvido. Tá? E quando eu digo ouvido, não é ouvido com botinha ortopédica, como muitas vezes acontece por aqui. Sim. Não é um plebiscito induzido. É um debate cultural, em escala popular. Você falou 750 mil assinaturas, né? Isso, para que originaram o referendo Não que foi a número. esquerda que derrubou, porque em 2013 Sim. A esquerda, que seria o PT de lá, o correísmo, derrubou o referendo dizendo que as assinaturas não eram válidas. Isso. E aí teve uma batalha de 10 anos para confirmar que essas assinaturas valiam. E aí veio o referendo, e mesmo depois de tanto tempo, isso é impressionante, número grande, né? É um número grande, se você pensar para um país como o Equador. Principalmente pela pauta. É um número grande. Tá? No Brasil, se você tivesse um referendo que envolvesse esse número de pessoas... São 17 milhões, tá, no Equador, acabei de ver aqui. Eu acho que já seria bastante. Tá? Você está falando de 750 mil assinaturas, eu sou de um tempo em que colocar 1 milhão de pessoas no Anhangabaú derrubava a ditadura. Sim. Não é tão distante assim. Sim. Tá? Ainda mais do jeito, né, formal, com critério, assinatura, não é qualquer assinatura. Não né? é. Então, assim, eu acho que é uma virada muito significativa, né? E as posições estão sendo tomadas, as escolhas estão sendo feitas, né? Eu queria te trazer uma reflexão que eu não sei se você concorda. Reflita. Eu acho que, né, Geraldo, às vezes a gente discute, né, o que é o socialismo hoje, o que é a revolução hoje. Temos discordâncias, concordâncias, mas, cara, eu acho que isso pode ser um lapso de consciência que pode se propagar, né? Outro dia eu estava lendo um livro que era a história do mundo em 7 coisas baratas, né? Dentre elas, a energia, o cuidado, a comida. Isso tudo foi sempre explorado dentro do capitalismo e está encontrando seus limites agora, né? Porque não dá para deixar as coisas mais baratas, não dá para, como dizem os economistas, externalizar os impactos e os custos. O mundo ficou ficando demais, né? Sim. E aí é muito impressionante porque ele fala assim, a revolução da energia não é o carvão no capitalismo. A revolução da energia é os cercamentos, quando a terra ficou privada e o povo não podia pegar lenha para se esquentar, porque a máquina capitalismo precisava de todas as toras de madeira existentes nos bosques lá na Europa. Então, se você for ver, é uma progressão de sim à exploração da natureza barata. Nunca se disse não a um modelo energético. E agora a gente vê o primeiro não, cara. E não é assim impressionante isso? Eu acho impressionante, sim, inclusive como questionamento à exploração, porque assim, você não tem uma exploração isolada do meio ambiente das pessoas. É um processo. Sim. E a negação é sempre voltada para o óbvio. Né? Eu tenho um pé de fruta no meu quintal, derrubo o pé de fruta e impermeabiliza, e eu tenho que trabalhar para comprar fruta. Essa é a lógica. E com a energia é a mesma coisa. Eu me aproprio da lenha, eu me aproprio do petróleo, eu me aproprio do golpe no país para derrubar quem está no controle, para tomar o controle do petróleo. Então eu vou lá, derrubo o erro para pegar o lítio. Não importa, de algum meio, de algum modo, você tem uma tentativa de naturalizar a negação do óbvio. E o povo entende muito de óbvio. Tá? Eu acho que a gente intelectualiza demais essa coisa com relação ao povo, quando o grande saber está lá porque a origem do saber está no perrengue, está no cotidiano, está na tradição oral que vem trazendo esses caminhos de sobrevivência que sempre contaram com a natureza, aspas, disponível. Isso que você falou é verdade, porque eu vi uma fala de uma pessoa que votou e ela disse assim, eu não acho que compensa, eu acho que a gente tem mais contras explorando do que prós. Claro que não. Então as pessoas entenderam, né? Tá? Entenderam, e eu acho que elas estão levantando também o questionamento ao trabalho. Né? Porque sempre que você traz essa relação a natureza ela não está aí para ser explorada para fazer mais mercado,
Você sempre tem um bombardão lá do outro lado batendo, dizendo, não, mas nós precisamos gerar trabalho. Como se você conhecer a natureza não gerasse trabalho. Como se o conhecimento popular não fosse suficiente como trabalho. Também, né? Como se, de repente, o cara saber que lenha ele pode pegar, que lenha que não, que árvore ainda está em fase de crescimento, que árvore que não, que planta pode comer, que planta que não, como se isso não tivesse a ver com, aspas, mercado. Tá? Por quê? Porque nós estamos dentro desse âmbito artificial da colonização. E, infelizmente, a nossa galera institucionalizada, ela quer assumir as rédeas do processo colonizador, ao invés de fazer uma proposta distinta. Sim. Tá? É por isso que eu fico assim preocupado, cara, quando a galera, não, porque a transição ecológica, tá bom. Uma transição que Do que para enorme, o quê? né? De onde nós vamos para onde nós vamos? Aí não, porque o bem viver, cara, bem viver é uma coisa, ODS é outra, né? E assim, num país em que ONU é considerado comunismo, até o ODS é Sim, difícil. não, primeiro que o ODS dentro do sistema nem vai ser possível, já está claro, né? A fome só Pra cresce. mim tá claro, velho. Só que pra galera institucionalizada isso não rola. Por quê? Porque o comportamento de seita te leva a preservar o dogma. Então eu tenho um projeto do século XX que pretende chegar ao poder dentro da lógica do século XX. Nós estamos em 2023. Que me conste. Já acabou, né? Esse O século nosso acabou. teto, enquanto vamos deter a elevação da temperatura, que era 2050, pô, estão todos os caras da ciência dizendo que isso já era, que isso aí já está superado. É um prognóstico que dançou. Então nós vamos insistir num projeto de poder do século XX, fóssil, que nega a cultura popular. Totalmente. Né? Impõe a lógica de um tapete vermelho que é do colonizador, de uma institucionalidade que é do colonizador e que tem um objetivo, negar qualquer processo ecológico. Ainda que seja em nome de sustentabilidade. Então você fica meio passado, né, velho? Eu diria até mais, Geraldo, eu acho que até a gente podia fechar esse primeiro bloco com essa pergunta. Quando a gente vê esse não, a gente pode estar vendo também as primeiras condições objetivas para uma sociedade global que, não por causa das pessoas, mas por causa dos seus tecnocratas, é ainda incapaz de pensar uma sociedade para além do combustível fóssil e para além de algumas ideias chaves, né? Os Yasunidos, eles chamam, né, que foram a galera, o coletivo que conseguiu coletar as assinaturas, inclusive fazendo uma fusão muito interessante entre Yasuni, que é o bloco, e Unidos, né, de união, eles falam que isso é um projeto de pós-desenvolvimento. E você acabou de falar de colonização. E aí tem uma esquerda, uma inteligência nossa, que algumas coisas são colonização e outras elas dão como se não fosse. Então, as ideias de PIB, de desenvolvimento, talvez sejam coloniais já hoje. Talvez elas até ajudaram a gente a evoluir em algum momento. Talvez nos anos 50, sem dúvida, no pós-guerra, a ideia de desenvolvimento era forte. Mas hoje a gente precisa superar ela. Não é um primeiro passo para esse... Não que seja o primeiro passo, né? Mas é uma ajuda, mais um bloco nessa ideia de algo para além. O processo é lento, né? Vamos concordar. É rápido, assim, é lento, né? Eu penso em escala de decrescimento, talvez há uns 30 anos. Só que isso vem ganhando fôlego, ganhando importância, ganhando concretude, quando no começo era a ideia de viajandão. Assim como a própria ecologia era a ideia de viajandão. Quando eu comecei a trabalhar com a questão climática, aí anos 80, 90, que começou a pintar na minha cabeça essa ideia, não, isso é coisa daqueles ecologistas malucos lá de Estocolmo, tudo coisa de hippie, não sei o quê. Dentro da esquerda, velho. Dentro da esquerda. Por que hoje eu não estou em nenhum partido? É muito por isso, porque o ambientalismo com o olhar ecologista, ele não cabe em nenhum partido. O melhor que você pode fazer é meter a botinha ortopédica da sustentabilidade lá. Mas aí você está rezando a cartilha da ONU. E eu fui voluntário da Agenda 21, sou né? Apesar que isso não sai da gente. Mas, assim, você tinha uma opção de fazer o voluntariado com olhar ecologista ou fazer o voluntariado dentro dos ODM com uma visão de política pública. E a gente fazia pela ecologia porque a gente adora quebrar a cara. Essa que é a real. Apanhamos pra caramba. Tá? Mas o que eu lhe digo hoje é que essa situação ela abre um precedente muito importante para a gente debater decrescimento. Porque hoje não existe outro caminho para mudança que não seja esse. Eu, pelo menos, não vejo. Eu acho que assim, nós vamos salvar a lavoura? Vamos. Então, a primeira coisa a fazer, para de crescer.
para de crescer porque não está cabendo. E debater o que é importante. Repriorizar as coisas. Sim. Então, como assim é mais importante para as pessoas prospectar petróleo do que ter água? Do que ter conforto térmico? Do que garantir condições aí, não para gerações futuras daqui a 50 anos, para logo mais. Tá? Nós estamos no meio de uma onda de calor, nós estamos gravando hoje aqui, algo em torno de 40 graus em pleno agosto, né? E aí você junta a mudança climática, El Niño, e está dado um quadro que é completamente inédito. Sim. E nós continuamos disputando projetos do século XX nessas condições. Com certeza. Absurdo, é absurdo. É absurdo. A gente vai voltar no próximo bloco e também discutindo um pouco isso, acho que vai até ficar para o final, mas a ideia de que o que é o projeto de decrescimento da boa vida? Se as coisas durassem 2 vezes mais, a gente teria 2 vezes menos necessidade de trabalho inútil, de extração de recursos. Isso dá medo nas pessoas, parece, em algumas, Sabe né? qual é o grande medo das pessoas? É não precisarem das coisas e prestarem atenção no que é essencial em si mesmas, nos seus afetos e assim por diante. E viver bem. Né? E viver bem, que era o grande lance dessa história, né? É isso aí, galera. Vamos voltar agora no segundo bloco, falando um pouco sobre o que significa isso tudo para o Brasil. Pois é, galera, agora voltando aqui com o nosso debate sobre essa sociedade pós-fóssil, pós-desenvolvimento a ser criada, mas que antes disso, mais concretamente, precisa salvar a Amazônia e o planeta de ser fritado, né? Então, a gente debateu um pouco sobre a questão do Equador no primeiro bloco, agora trazendo para o aspecto brasileiro, né? Trazendo alguns aspectos conjunturais. A gente vence Bolsonaro, que foi uma vitória para nós do campo popular e democrático, por assim dizer, planetária, porque também tirar o cara de lá, não dá para diminuir isso, significou tirar um ecocida que estava destruindo a Amazônia e isso destrói o mundo em última. A gente teve muitos... Eu fiquei animado um pouco com a transição, achava que ia ser um governo um pouco mais avançado, né, perante o que a gente teve antes. A gente foi vendo, porém, algumas capitulações e talvez uma muito sensível que pode acontecer, que é a questão da Amazônia agora, né? Muitas falas contraditórias, nada muito firme, que é tudo que a gente precisa agora, né? Acho que de líderes, pessoas comprometidas com a tarefa histórica, a qual elas estão diante. E a gente não viu posições enfáticas ainda, né, Geraldo, de defesa desses ideais. A gente viu agora a discussão em Belém, onde o Petro, por exemplo, na minha opinião, ofuscou brilhantemente o Lula, falando de um negacionismo de esquerda. O que significa a experiência do Equador para o Brasil? Bota uma pressão, bota talvez um constrangimento para a gente? Constrangimento eu acho muito difícil, porque o pessoal é safo, né? Vamos concordar. Liso, né? Demais. Só que assim, é inevitável a gente lembrar, sempre que a gente fala em Amazônia, que a luta contra o Bolsonaro não era só pela Amazônia. O Lula se elegeu com o apoio do ambientalismo do planeta Terra todo, batendo bumbo, dizendo que todos os biomas do Brasil estariam sob nova direção e que o IBAMA seria respeitado. Então esse papo de AGU para resolver petróleo, não sei o que, isso é um tiro no pé. E assim, vamos concordar, temos um problema com relação ao clima que envolve o essencial, que é a disponibilidade hídrica. Você sabe que eu venho dessa luta, né, de Itapanhau e não sei mais o que e tal. E assim, se você não preserva Cerrado, que é a bola da vez do agro, você não está preservando água no Sudeste, que é a locomotivazinha da parada. Aí você vem falar de Amazônia. Rio Voador depende da Amazônia, mas depende de Cerrado. E a Amazônia toda. Por quê? O cotovelo ali faz a volta, Amazônia, Cordilheira dos Andes e vem para cá. Olhando para isso, eu não posso ter um fecho em cima da questão da Amazônia. Sim. Eu preciso pensar num processo de ecologização para o país. Sim, eu estou falando como se eu tivesse eleito, mas eu não sou presidente. Né? Eu não sou presidente e eu tenho o entendimento de que nós precisamos de uma mudança cultural no país.
Posso falar? Geraldo, tu trouxe uma coisa muito legal, velho. É Pô. porque a galera não tem noção dessa geografia, né? Então fala assim, fecha na Amazônia o papo e o Cerrado tá tendo um avanço, uma tragédia o que tá acontecendo ali. Então a galera da soja falou, tá bom, não pode vir pra Amazônia, a gente vai pro Cerrado. Pior do que isso. Pior do que isso, tá? E o milho, né? O milho O também. milho, o interior de São Paulo, o Sudeste e o seu quintal. Tudo isso está sendo impactado dia a dia por um crescimento silencioso dessa direita carniceira que domina as instituições. E assim, ontem eu fiz uma postagem falando das árvores históricas de Bertioga na minha página. Nos comentários, eu estou aqui em Águas de Lindóia é a mesma coisa. Eu estou aqui em Porto Alegre é a mesma coisa. A cidade tal estão derrubando árvore do mesmo jeito. Aí o Ibrahim, aqui em Santos também. Velho, o que acontece? Há uma desertificação trazida pelo próprio modelo de desenvolvimento que precisa ser debatida. É o seu quintal. A Amazônia faz parte desse processo. Sim. Se não tiver a Amazônia íntegra, não vai chover aqui. Só que aqui sem árvore vai complicar. Mas, Né? ô Geraldo, vê se tu concorda comigo. Você entende, eu entendo a questão climática como uma guerra de classes. Muito Também. nitidamente. Também. Quando a gente circunscreve a Amazônia como se fosse a única prioridade, você está jogando essa questão para o Cerrado e criando um exército ultradestrutivo que quer destruir o país em nome do lucro, que a qualquer mudança de conjuntura política, esse exército vai estar fortíssimo e ele vai avançar. Não dá para ver assim? Já está. E é isso uma consideração que eu acho legal de fazer aqui, inclusive como registro. Eu levo, logicamente, o bolsonarismo muito a sério, o fascismo muito a sério. Agora, isso não é uma inovação no Brasil. E Essa a coalizão. prisão desse picareta não vai trazer uma solução para isso, por quê? Cara, atrás de qualquer balcão de farmácia, atrás de qualquer balcão de cartório, você tem um fascista no Brasil. Desde a criação de todas as comarcas do país, você tem um canalha... Em potencial, que é, pelo menos. em potencial, um explorador de mão de obra e de meio ambiente. Esse cara, hoje, ele é bisavô de vereador, vô de vereador, vereador a 7 mandatos, prefeito a não sei quantos mandatos e não sei o quê. Ou seja, a máquina de guerra da direita, de destruição, ela é naturalmente um vetor de destruição de toda e qualquer solução para o clima. O que nós deveríamos estar combatendo? Essa cultura. Percebe? E desfinanciando então, ela, não né? é na Amazônia, é no nosso quintal. Porque o operador de trator da minha cidade, que derruba a árvore a olho, a mãe dele planta erva no quintal. Ele dói de derrubar a árvore, só que ele está ganhando o salário dele para usar trator, para usar a motosserra. Alguém está pagando ele para fazer isso. E, via de regra, é a gestão pública. Se a gestão pública não abre mão da devastação em escala local, municipal, nós estamos discutindo a Amazônia a troco do quê? Quantos municípios nós somos no Brasil? 6.000, não sei quantos? 5.000 e cacetada, né? São 5.000 e cacetada de município com trator, com motosserra, com maquita não sei do que, com máquina não sei das quantas, uma população ávida por trabalho e uma espiral cultural de ascensão que diz o seguinte: compre ação de boi, compre ação do agro, seja fazendeiro também. Derrube a árvore que você está fazendo o jogo do poder e você vai ascender junto. Eu viro capataz de vereador, eu viro empreendedor de não sei quanto, eu viro construtor. E o cara não tem dimensão ecológica do que ele está fazendo. Sim. Ele enterra a nascente, ele derruba a árvore e está tudo certo. Então, mas tem uma Porque tá questão. autorizado. Tem uma questão Né? histórica que a gente viu no Equador e que a gente ainda vê no Brasil, que é de uns setores de esquerda opor, na verdade, direitos sociais a ambientais. E aí, os liberais acabam se aproveitando disso. E alguns liberais, por incrível que pareça, estão mais próximos, isoladamente, na questão ambiental, de nós neste momento, só que eles querem vender neoliberalismo com preservação. Não é preciso juntar essas duas temáticas, Mais porque do que isso. você viverá melhor com o meio ambiente preservado. Mais do que juntar, Guilherme, nós precisamos repensar nosso ambientalismo, porque assim, eu entendo a crítica que a esquerda faz ao ambientalismo, porque o ambientalismo ele tem uma origem coxinha, Sim. branca, importada, colonizadora. Tá? Não vou citar nomes, tá? Para não ficar chato. Mas assim, o fato é que nós estamos muito distantes de um ambientalismo popular evidente. Não que ele não exista, porque a dona Célia, lá do último barraco da quebrada, ela é uma ambientalista.
Você percebe? Só que é o seguinte, a lógica que se aplica dentro dos modelos de sustentabilidade é de exclusão das pessoas. Então eu vou defender um rio em detrimento da sede de não sei quem. Eu vou cercar essa área como área de preservação, mas Desalojando o povo, um monte de gente. Bicho, eu vejo as áreas de preservação da minha cidade, nós lutamos tanto para ter parque com participação popular. O que acontece hoje? O cara que ia catar casca de árvore para fazer remédio dentro do parque, ele não pode mais entrar. Eu não posso mais andar de parque se não tiver um picareta de um monitor comigo. Me desculpem, meus amigos monitores, mas assim, é um pé no saco você não poder andar sozinho dentro da mata. A gente fez isso a vida inteira, a Bertioga fez isso a vida inteira. A nossa região é uma região de grande contato com as matas. E não aposta na educação, Tá? né? Das Não pessoas, tem né? papo educação. Então, tipo assim, não, o povo não sai, eles destroem. Destrói nada, o cara entra para caçar um bicho, ele entra para catar uma fruta, ele vai buscar uma casca para fazer um remédio, para fazer uma garrafada. Isso não é predatório. O que é predatório? É a construtora chegar com toda a sua legalidade e enfiar um condomínio no meio da mata. E aí ambientalista aplaudir porque está certificado. Dá licença. Não, aí tem EIVA, Tá? é Então, cacete, assim, né? nós precisávamos de uma visão de transformação dessa cultura e que, na minha cabeça, deveria vir do governo. Olha, se eu tenho uma pessoa extremamente influente no governo, como o Lula, que é o painho, que é o cara que todo mundo acredita, que, bicho, a minha geração cresceu ouvindo o Lula. Nós crescemos politicamente, nós somos o que somos politicamente muito por conta do Lula. O meu grande sonho seria que o Lula chegasse à presidência, não vendendo a ideia de que picanha é bom para todo mundo, mas propondo uma validação do ambientalismo popular. Com certeza. E não só através dos movimentos quilombolas, indígenas e tal, mas no sentido da cultura do povo, principalmente do povo que já está urbanizado. E seria fascinante, né? Porque é um cara que nasce do Fordismo, né? Seria. Não- E ele é um cara nasce que da fábrica, ele né? entra no coração de todo mundo, velho. Sim. Né? Então, assim, o que vai sair daquela boca é precioso. Né? A gente viu frases do tipo, a Amazônia não pode ser uma reserva, como é que é? Uma reserva de riqueza debaixo dos nossos pés, coisa do tipo, né? Que ele acabou falando. Isso tudo joga muito contra, né? Muito. Eu queria saber o que você acha, ô Geraldo. Depois próximo bloco a gente vai vir pro local. Nesta Eu acho última legal que ele reflexão. está tentando levar a pauta e comigo isso é um negócio muito difícil. Não, você sempre vai trazer pro local, eu acho isso maravilhoso, né? Mas aí, a minha pergunta já será diretamente pro local, no próximo bloco. A questão é assim, política externa, cara, porque o povo também faz política externa, né? Faz. Né? Então pense bem, quando a gente tem essa coisa no Equador acontecendo e o Brasil rateando dessa forma, eu vou dizer aqui com todas as vezes, eu acho burro. Burro por quê? Se o Brasil fizer essa discussão de é colonialismo verde, que a França queira que a gente não explore, isso é terrível, porque já está totalmente obstruído uma política externa onde você tem Rússia, China no modelo assim, e o Brasil vai disputar nisso tudo. O Brasil ele não podia ser um grande vetor de um terceiro mundismo pós-fóssil, cara. Eu acho que aí teria espaço. Imagina o Lula amarrando todos os países amazônicos aqui por uma coalizão pós-petroleira, entendeu? Movida a PIB? Então, teria que ser diferente, claro, mas não é burrice, cara. Cara, Pra onde que a gente vai? A gente vai cair num descrédito internacional, assim, eu acho, então. Eu não sei, eu acho burrice no sentido estrito de burrice, mas assim, não vamos nos esquecer que a classe institucional chama o povo de burro por seus saberes. Tá? Então é um contraponto a se fazer. O que, afinal de contas, é o saber válido? É o meu saber, o seu saber. O que está em jogo é o saber válido. E qual é o saber válido? Exportar frango para a China. Plantar soja para produzir ração. Tem mais boi que gente. Tem mais boi que gente. Esse é o saber válido. E você entra na internet, você compra a ação de empresa pecuária. E você se sente fazendeiro. E você quer ter uma maroque de tudo quanto é jeito. Não importa se sua mãe mora na quebrada ou não. Tá? Essa cultura precisaria ser mudada. E aí, um questionamento que eu faço com relação à nossa política externa é que, assim, nós não existe uma fórmula com um mínimo de inteligência que permita a gente ser o país exportador que a gente quer ser, sem dilapidar o que nós temos ambientalmente. Cada quilo de carne que sai daqui sai com água.
E nós estamos na premência de uma escassez hídrica soja também. brava. Soja, mesma coisa. Nós temos uma demanda de desmatamento ainda muito grande. O pessoal está batendo aí, não, porque não precisa mais desmatar 1 metro quadrado que seja. Como que se faz isso cumprir? É muito difícil. É muito difícil porque a sede de devastação ela é muito grande e está naturalizada, está validada. Então, quando você diz Lula amarrar, eu entendo, Lula precisa de um trabalho cultural muito grande. E assim, vamos concordar que é muita responsa para um país só? Não, mas quem pode fazer isso com mais autoridade que o Brasil no mundo? Não sei lhe dizer. Hoje eu pensaria no Lula, mas eu lhe digo... Porque se ele fizer o contrário, aí é uma derrota planetária. Querido, eu lhe digo que eu acredito demais na postura dogmática, não só do Lula, mas como do partido dele todo. Tá? Eu te digo que uma via sacra, como foi a do PT, e eu venho da origem do PT, porque eu sou andreense dos anos 70, eu vi esse troço acontecendo, e assim, a gênese disso não pode dar em outra coisa. A gênese é fóssil, o pensamento é fóssil, a mentalidade é fóssil, e a ideia é de que nós tenhamos acesso a um modelo econômico que hoje ele é o modelo decadente. Pô, é o que aconteceu no Não, mas o PT foi muito inteligente na política externa em outros momentos e articulou, fez a questão do Irã e tal. Hoje eu vejo uma janela de oportunidade por aí. É claro que precisaria mudar muito a mentalidade e a política interna. Meu ponto é que é um pouco burro. Como que você muda a mentalidade do povo sem questionar modo de produção? Fica tudo mais difícil. Se todo mundo acha que ter um trator XPTO é a melhor coisa do mundo, se todo mundo quer ter motosserra em casa, se todo mundo quer máquina, todo mundo quer queima de combustível, todo mundo quer devastação, como é que você vai dizer não para isso? Percebe? Então, assim, a ideia de um país exportador, olha a groselha que eu estou falando num mundo internacionalizado, globalizado, tá? Mas a ideia de um país estritamente exportador, ela priva o país do trabalho mais essencial, que é o trabalho baseado no saber popular. A produção local, a visão da agroecologia, a preservação da água e da floresta, não dentro desse olhar extrativista, porque o meu açaí é certificado, o seu não. Não é isso. É no sentido de abundância. Claro. Só que a galera não quer falar de ecologia. Acesso para todos. Ninguém quer falar de ecologia, velho. Pergunta bem rápida, Geraldo. Pergunta. Se o Lula... Isso é um exercício de suposição total, né? Se o Lula perguntasse para a sociedade hoje, que nem no Equador, você acha que ele perdia? Eu tenho... A nossa sociedade, ela não ouve só... Mas você falou agora há pouco que a população sabe das coisas. A população sabe, mas a manipulação que acontece na cabeça da população, numa situação dessas, precisa de um trabalho de base que nós não temos. O que foi feito no Equador foi uma discussão cultural no chão da vida das pessoas. Eu moro em cidade pequena, nós temos rádio comunitária lá que tem dono, Coroné, sabe? A ideia do progresso, da construção muito civil, forte, não sei o quê, é de uma força tão extraordinária que, em nome da sobrevivência, as pessoas assumem todos os papéis, inclusive o de capatazes, o de destruidor da natureza e tal. Então, sem uma discussão cultural profunda de educação popular, não tem conversa. E aí não é fazer referendo. O Lula, ele pode puxar o referendo para onde ele quiser. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Ótimo. Eu acho que até a Globo News tem algum nível de conexão com essa coisa, porque ela está criticando. Isso é muito louco. Se fizesse... Tá criticando o quê? Desculpe. O Lula está fazendo essas mensagens heterodoxas, digamos assim, sobre a Amazônia. Claro que também quer implantar uma crise ali, né? Bota muito que a Marina está frustrada, também tem isso. Porém, se a gente fosse falar, não vamos nem gastar dinheiro, vamos jogar junto com as eleições municipais essa pergunta e botasse... Porque nós somos um movimento, nós, mais da vanguarda, por assim dizer, um péssimo termo, mas nós, na vanguarda do movimento, nós somos um exército sem balas, né? Então, se ele jogar essas armas para nós, né? Falar em armas está ruim hoje em dia, mas, enfim... Se ele falasse, ano que vem, outubro, nas eleições, vai responder isso. Eu acho que a gente poderia fazer uma disputa. Perdia.
talvez a gente perdesse, provavelmente a gente perdesse, mas isso seria muito Perderia importante. por causa daquilo que nós estávamos falando agora há pouco. O bolsonarismo ele não sintetiza o problema conservador brasileiro. Ele é anterior ao Bolsonaro e posterior ao Bolsonaro. Essa galera tem os microfones na mão, os vereadores na mão, as câmaras na mão, as prefeituras na mão. O aparelhamento do sistema, ele não permite um referendo desses a frio. É isso que eu estou querendo te dizer. E o saber popular, você sabe que ele não é validado pela instituição. Tá, mas isso não é um chamado a não estruturar a luta popular e configurar Não, pelo novas contrário, correlações de pelo força. contrário. Não é porque a gente perderia que a gente tem que fazer. Em tese. Eu acho que poderia até pautar. Acho que poderia até pautar. Porque é uma discussão que está em falta. Mas, assim, a conversa que você tem dentro de uma comunidade, ela não é algo que você possa transmitir com o alto-falante. Porque a pessoa ela nunca vai dizer para você que, olha, o progresso está destruindo o meu bairro. Porque ela quer emprego para si, para o seu filho, quer luz na rua, quer... Os direitos não atingidos, não acessados, eles acham que vão acontecer por milagre com o desenvolvimento. Aí você vai falar, pô, outro dia eu fui fazer uma conversa sobre gentrificação numa quebrada. Quando a galera entendeu o que é a gentrificação, porra, mas como? A gente está construindo aqui para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, não sei o quê, não sei quanto. Mano, você vai ser tirado daí assim no peteleco. Percebe? Trazendo para o local agora, no nosso último bloco. Por que o mundo fóssil não é bom para as pessoas? Onde elas vivem? Cara, com relação a clima, eu acho que já mata a charada, tá? Mas assim, eu acho que o problema do mundo fóssil é que o fóssil é a garantia da máquina do seu uso irrestrito, né? E nós destruímos o mundo a partir dessa energia. E por mais que você substitua essa energia, essa lógica que criou o mundo fóssil, ela não vai desaparecer. Tá? Você está falando que eu não posso usar meu carro. Eu não posso sair da minha casa com o meu carro, o que eu tô te dizendo, com o meu conforto que eu construí. Não, o que eu estou querendo te dizer é que nós precisamos repensar por que o carro é produzido. Olha, Geraldo, agora indo para o melhor terreno que você gosta de se movimentar, que é o chão, não da fábrica, mas do território. Cara, então você está dizendo para a gente aqui que esse mundo pós-fóssil pode ser bom para a maioria, pode ser inclusive melhor e que todos podem viver bem, mas ao mesmo tempo tem uma ideia de progresso que se você a nega, você está dizendo para que as pessoas mais pobres não possam consumir, você está falando para que a classe média não tenha mais seu carro, e aí você também está falando para os mais pobres que eles nunca tenham um carro. Cara, é um projeto autoritário que você está... É um ecofascismo que você está propondo? Pior que não. Pior que Porque não. geralmente tem esse Pior tipo que de não. argumentação contra, Não, a né? argumentação ela passa muito por aí, e inclusive do nosso campo, né? A gente teve uma briga boa aí na década passada, eu como voluntário, inclusive, de agenda, eu trabalho com consumo crítico, né? Mudança de hábitos da agenda e tal, era o capítulo 4 lá. E a gente bateu de frente com a lógica do governo de ascensão à cidadania através do consumo, né? E dentro disso nós desenvolvemos um trabalho que a gente chama de emancipação de hábito. E a ideia de emancipação, ela passa pelo quê? O que eu posso não consumir de maneira a sobrar um troco no meu bolso e, ao mesmo tempo, não fazer mal para a minha saúde e não fazer mal para o meio ambiente? Por exemplo, se eu posso deixar de comprar um detergente no supermercado e fazer esse detergente em casa, e esse detergente não causar alergia na minha mão, eu estou deixando de gastar dinheiro e estou deixando de precisar de remédio, estou cortando uma dependência e ainda estou fazendo Tá desinchando o PIB. Estou desinchando o PIB, mas eu Sem perda de bem-estar. mas os meus efluentes são menos tóxicos. Exatamente. E Tá? você está bem. Então, tá beleza? Então, será que isso não pode ser projetado para uma série de itens de consumo que nós não temos mais como dentro de uma escala de prioridade? Então, eu não sou contra o carro. Pô, eu falo Não, eu sou cara, contra eu o carro. acho que o carro... Como lógica individual, o carro é uma Não, mas tragédia. É aí que eu estou querendo chegar.
O meu problema não é o carro, o meu problema é que nós precisamos de transporte. Claro, Tá? Eu sou um cara que viaja para qualquer lugar, de ônibus, de trem, de metrô, do que for preciso. Eu não preciso de um carro. Só precisa ser fácil, Tá? né? fazer Eu isso. queria um carro para poder correr escola. Aí, pô, uma picape, uma Kombi, não sei o quê, para botar a tranqueirada dentro, liquidificador, coisa de oficina, não sei o quê. Mas, cara, se esse carro é meu, se é público, se é emprestado, se é compartilhado, Coletivos, se é do governo chinês, se é do governo brasileiro, não me interessa. Eu quero o carro para ir daqui até ali. Como um valor de uso, né? Você entendeu? Então, assim, olha a situação do transporte aqui na nossa região. Porra, em princípio eu sou contra os impactos do VLT? Sou. Mas eu acho que o VLT pode ser uma puta saída para resolver a vida da população, para poder trabalhar em paz. Para não precisar de carro, de moto. Você sabe o que Mas é aí ele não pode ser atravessar? uma ilha, né? Ele precisa estar Então, interconectado com a velho. bicicleta. O cara de bicicleta não pode entrar no VLT. Só que assim, ciclismo é conversa de viajandão ecologista. Você entendeu? Então eu falo pra galera, bicho, a gente pode ter uma rota de ciclovias aqui para toda a Baixada. Por que não? Uma rota assistida, com, inclusive intercalando o transporte. Pô, nós vamos ter travessia de barca, um negócio melhor do que dividir balsa com carro. Vai ter ligação seca de novo, né? Ó, desde o DKV do meu pai que eu ouço falar em ligação seca, tá? Tô com 61 anos. Então, assim, não sei se vai sair, né? Mas assim, o projeto da nossa região, ele não é um projeto ecologizante. Nós precisamos ter isso muito claro. Tá? E aí temos uma discussão que até foge aí da pergunta que você trouxe, mas eu acho que é fundamental, é a gente entender que nós somos uma região portuária. Sim. E que em nome disso tudo pode, inclusive gentrificar, inclusive detonar com a qualidade de vida da população, para garantir que esse quadrilátero logístico seja bem abastecido, que os nossos rios tenham hidrovias. Aí eu quero ver a galerinha do Itapanhaú questionando, né, projeto de transporte de container por hidrovia. Aí é que nós queremos ver. Porque, na real, o que acontece, bicho, é que os caras estão tentando há anos, né? Termoelétrica lá em Peruíbe, terminal offshore não sei do que, navio-bomba não sei das quantas. Agora eles querem duplicar Mogi e querem meter chata de transporte pelo Itapanhaú para o canal de Bertioga, que já está autorizado para fazer hidrovia. Atividade retroportuária, inclusive. Aí eu olho para isso, velho, e falo, como é que nós vamos falar em ecologia com esses caras? Produzir comida ninguém quer, né? Como não? Isso aqui eu acho que rende um Vozes Livres à só parte, disso, né? porque assim, a discussão começa lá atrás com a ocupação disso aqui e com o povo conservador dizendo que o nosso chão é ruim para plantar. E daí o racismo ambiental. Racismo ambiental total, tá? E assim... Preto vai pro morro. Preto vai para o morro, o que tiver de metro quadrado disponível para especular, nós vamos especular, e vai ser pelo melhor preço, ou seja, você não tem raiz, você não tem cultura, você não tem permanência, não tem sucessão, ou seja, você não tem construção política. Tá? Isso é papo para mais 2 horas. Pode trazer uma polêmica? Polemize. Ó, eu aqui, esta nobre face, eu fui candidato a prefeito aqui É velho. em Santos. E, cara, quando era para debater Porto, eu talvez não trouxesse a verdade radical, mas eu também me negava a criar ilusões. Porque eu acho que as pessoas talvez não estejam tão preparadas assim. Talvez hoje eu encarasse diferente, mas sempre quando se fala da nossa região, e eu acho que isso dialoga com o Brasil como um todo, porque toda região tem alguma área de suposto progresso que está em decadência, né? O Porto é colocado como se fosse a saída para a nossa região. Mas quando que a gente vai falar, e eu acho que você concorda comigo, que ele já é a decadência da nossa região, e que a nossa região precisa virar para si e ter eixos de, e aí vou usar o termo que eu já não gosto, mas também é o único possível, desenvolvimento local, né? No sentido da gente estar mais interconectado aqui para dentro do que lá para fora. Cara, Porto ainda dá para discutir como saída dessa região, cara? Entre nós, a conversa é uma, com eles a conversa é outra, tá? Para todos os efeitos, nós somos viajandões, comemos cogumelo errado, aquelas coisas. Só estão Mas falando a veja verdade. só, é só verdade. Só que o nosso problema é o seguinte, nosso porto está sendo projetado para ser o maior porto graneleiro da América Latina. Para dar vazão à produção do agro aqui do Centro-Oeste, do Cerrado, São Paulo, não sei mais o quê. Em nome disso, vamos. Quem é governo de São Paulo hoje? É a mesma galera. Quem detém o controle de Santos, do Porto, da construção civil, é a mesma galera. Então, como assim outra economia?
Como assim plantar batata doce num lugar que o metro quadrado vale 30 mil? Você entendeu? E aí há uma questão que a gente precisa ponderar. Nós não temos pertencimento suficiente na região para resistirmos a esse processo. Tá? Eu digo isso como ambientalista com 20 anos, estou fazendo 20 anos de ativismo na Baixada esse ano. Nós não temos resistência para tanto, primeiro porque a maior parte das estruturas institucionais está aparelhada. Isso tem que ser dito, tem que ser dito. Segundo, nós não temos o processo de educação popular para reverter o entendimento de progresso das pessoas. Então é aquilo que eu te falei, o cara é criado à base de chá da mãe, Mas a gente não mas pode ele ser... precisa ganhar o salário dele. Sim. O que tem de trabalho? É produção agroecológica? Não, o que tem de trabalho é operador no porto. É motosserra, é trator de prefeitura, é construção civil. Quem que paga o salário? A direita carniceira de sempre. Nós estamos diante do mesmo dilema com outras faces. Então, Claro, se claro, nós estamos claro. discutindo petróleo, Mas nós a estamos gente- discutindo cultura fóssil. Sim. Né? A mentalidade desses caras é fóssil. Você já fez leitura de ciclo de vida de cimento, mano? De 10 itens que o IPCC recomendou como sugestão para mudança, pelo menos 5 pegam ralando para a lama com a construção civil, com o cimento, com os processos de produção. É carvão mineral, é demanda alta de energia termoelétrica, é devastação ambiental, é dependência de estrada, asfalto, ferro, siderurgia é altamente dependente de combustível fóssil. E aí o milagre, não, agora nós vamos vender resiliência e adaptação, nós vamos vender imóvel adaptado ao clima, vamos vender... Tudo no mercado, né? Tudo mercado, né? Então nossas rodovias vão ter um asfalto XPTO drenante não sei das quantas, para o comprador de imóvel vir com o seu carrinho elétrico, descer a serra para fazer a mesma coisa que o meu pai fazia com o DKV em 1960. Que custou 100 mil o carro elétrico. Entendeu? E aí os impactos ambientais disso, eles não têm cálculo, não têm limite. Mas a gente precisa fazer essa discussão de projeto alternativo. Ah, né? eu Por também exemplo, acho. Área continental, vai Também papo, vem papo. Não, vamos avançar o porto para a área continental. Parece que o cara é o revolucionário de falar isso, mas ele é a maior síntese do atraso de mentalidade. Guilherme, esses caras mandam. A gente precisa entender isso. A gente está aqui não é para competir com eles, é para mostrar que eles não são unânimes. Tá? Confesso a você, a surra que a gente do ambientalismo toma aqui na região é um negócio assustador. A minha geração está aí com 60 e poucos anos, a geração mais nova não tem pegada de luta como a gente, no sentido do enfrentamento ao poder econômico, é aquela coisa, debate sabor baunilha com a construção civil, você entendeu? E assim, a hegemonia ela se dá pelo papel econômico dessa galera. Então assim, eu não vejo alternativa a não ser pela resistência popular. Pela galera coxinha não vai sair. Pela via institucional você não segura. Na base do licencia, deixa de licenciar, você não segura. Você precisa de um rompimento. Aí eu pergunto, quem e quantos são os educadores populares da Baixada Santista? Quando eu disse para você outro dia que você é um sério candidato à solidão, o que eu quis dizer, eu compartilho com você a minha solidão e sou solidário nesse sentido. A gente vai ser porque, junto, bicho, solidário. quando eu entro numa quebrada qualquer, é muito raro eu encontrar um dos nossos. E quando eu digo um dos nossos, eu sou generoso o suficiente para estender isso até a ponta extrema do PT. Não tem. Não tem. Tá? E assim, as pessoas estão interessadas sim. Tá? Eu tenho levado o meu projeto da ação para a comunidade, as pessoas elas querem falar sobre clima, só que elas não querem ficar falando de quanto carbono tem na atmosfera, no relatório do IPCC, papo coxinha de sustentabilidade. Não, elas querem saber como que elas fazem ventilação cruzada no barraco para encarar a onda de calor. Elas querem saber até onde o mar vai subir, porque a moradia delas depende disso. Sim. Tá? Sim. E nessa hora é que eu dela. acho que entra o papo do Livres, da produção de comida, porque assim, tudo está apontando para o encarecimento do alimento. Escassez hídrica,
dificuldade com transporte, comprometimento, inclusive, das estruturas fósseis de abastecimento. Tá? Tudo isso tem que ser pensado. Tudo leva para a produção local e nós não temos. Sim. Você deve ter conhecido um cara chamado Aziz Absaber. Esse camarada me ensinou uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha cabeça. Baixada Santista, litorais como um todo, mas Baixada Santista especialmente, tem os solos mais diversos possíveis em que você pode plantar qualquer coisa. Porque a cada 100, cento e poucos metros, você tem uma mudança da qualidade do solo, porque a cota vai aumentando e a deposição de solo ela vai mudando. Então, das cotas da serra até a beira do mar, nós temos uma diversidade extraordinária de planta para produzir. Você quer chamar de punk, chama. Eu não chamo mais de punk, para mim é comida. Tá? Então essa é uma discussão a se fazer. Isso é uma discussão a se fazer. Geraldo, muita coisa a gente debateu aqui hoje, muita ideia faltou, inclusive, né? Porque eu teria mais 1000 perguntas para ti. Aí tem que convocar a pandemia para ter live mais longa, né? A gente faz uma série especial, né? Vozes livres com Geraldo Vajabedian. Aí ferrou. Cara, eu queria fazer uma última reflexão aqui, pouco filosófica, e a gente tentar... E você que é um cara bom, vai saber ser direto ao ponto. A gente tem uma galera que propaga um projeto que ele já é politicamente viável para as pessoas, mas ecologicamente catastrófico. Ao mesmo tempo que a gente tem um outro lado que parece politicamente inviável, mas é o ecologicamente responsável e único possível também. Em outras palavras, me parece que a sociedade ideal e a sociedade possível nunca esteve tão perto. Concordo. Os pragmáticos viraram os utópicos e os utópicos os pragmáticos, Geraldo? Não sei se é bem isso, mas uma coisa é certa, eu estou vendo muita gente vivendo o que diz. Tá? A utopia não é o único pragmatismo possível? Deveria, mas eu acho que nós estamos distantes disso. Por quê? Porque nós somos reféns de uma institucionalidade que perdeu todas as suas qualidades enquanto utopia. Até os direitos mais essenciais, eles são utopia. Tá? Então eu falo para a galera, a gente vai discutir mudança climática a partir de uma realidade que já é de negação de direitos. Então qual é a novidade das mudanças climáticas? É o agravamento dos direitos negados. A segurança alimentar, a moradia, saneamento, a cidade, o direito à cidade, esse bendito aí. Você entendeu? Aí eu lhe digo o seguinte, eu tenho visto muita gente vivendo o que diz. Eu, como decrescimentista, eu vivo o que eu digo. Se eu digo punk, eu me alimento de punk. Aí eu vou conviver com as pessoas. E eu vejo pessoas que comem punk desde que são crianças. E continuam comendo. Mas que já estão entendendo que precisa cultivar porque não tem mais no mato. Não tem mais nem mato, né? Então, assim, eu acho que o caminho para a gente discutir o que vem a ser pragmatismo, o que vem a ser utopia, é a gente meter o pé no chão com aquela visão de concretude do Barba, sabe? E lidar com a população a partir dos seus saberes que são muito concretos, muito concretos. Pensar global, agir local. Não gosto mais disso. Não? Já gostei, já acreditei nisso. Tá? Hoje eu já estou mais numa visão assim, descolonize. Certo. Você entendeu? Pense local e no global. Você entendeu? Ok. Porque assim, isso me incomoda terrivelmente, certo, Guilherme. Porque assim, eu olho para a nossa institucionalidade, falo, bicho, esses caras querem reproduzir o colonizador vestidos de vermelho. Muito complicado. Muito complicado. E nós temos saberes de sobra aqui para fazer o nosso do nosso jeito. Inclusive quando você evoca o bem viver indígena, inclusive quando você evoca o apoio aos movimentos sociais, ambientais e tal, você está falando de um saber constituído que não é de almofada vermelha, que não é de rua asfaltada, que não é inclusive desse modelo carniceiro de cidade que a gente aprendeu. Então, assim, eu não fecho essa porta, viu, Guilherme? Tá certo. Não fecho. Eu acho que o sonho, a utopia, assim, é o único motor que a gente tem. Só que assim, esperança é esperança, ilusão é ilusão. Então eu vou pelo caminho da esperança. Sacou? É isso aí, o nosso romantismo nunca foi tão necessário e revolucionário. Urgente.
Geraldo, muito obrigado por estar aqui. Quer fazer um jabá aí da Ação Clima Popular para fechar? Não, Ação Clima Popular é para já. É um projeto, na verdade, bastante humilde de educação popular, no qual a proposta é uma conversa direta e reta com as pessoas sobre clima a partir de escuta, a partir do que elas querem saber, do que elas precisam saber. E, logicamente, difusão de pautas ligadas ao clima através da internet. A gente faz muito live, então eu trago gente da agroecologia, gente da área de água, gente que lida com a questão climática cotidianamente. Então, assim, é um projeto e o jabá é óbvio, né? Estamos aí, né? Facebook e Instagram, então? Facebook e Instagram, Ação Clima Popular, vejam lá, entrem, live e tudo mais. E a gente está circulando, principalmente Baixada Santista, né, nas comunidades, conversando com as pessoas para entender o outro lado do IPCC, tá? Porque, como eu sempre digo, as pessoas elas não ficam olhando a atmosfera para ver se tem carbono, se não tem, sabe? O que elas estão sentindo é a realidade delas apertando. E a gente precisa dar vazão para isso, inclusive como diagnóstico, né, Guilherme? Porque é muito complicado a gente sair falando de clima aí e não saber o que está acontecendo com a real das pessoas. Claro, e diagnóstico é a realidade nua e crua. Doa quem doer, não tem como Dói, torcer diagnóstico dói. como muitos fazem por aí. Dói. Né? Geraldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima, agradeço. Vai ter mais. Valeu. Gente. Valeu. Bacana. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.